Quando Deus envia o seu juízo sobre o seu povo, nem os fiéis escapam das consequências, nem aqueles que não mereciam, podemos dizer assim, o juízo, escapam das consequências, porque esses juízos são coletivos. Temos visto isso no livro de Isaías, o livro que nós escolhemos para a nova série de pregações. Temos visto que aquele povo, o povo de Judá, o povo que tinha uma aliança com Deus, quebrou esta aliança, deixou de lado os caminhos de Deus e passou a andar em outros caminhos em desobediência a Deus. Deus, por várias vezes, advertiu, alertou, chamou a atenção, mas mesmo assim, o povo decidiu permanecer no seu pecado. Quando voltava para Deus, era por poucos momentos, apenas para um alívio de suas aflições, das provações que Deus estava mandando, mas depois que então isso se tornava melhor, eles voltavam para as práticas pecaminosas. E agora, na época do rei Acás, que Isaías está profetizando, Deus está alertando, Deus alertou e vai enviar o seu juízo. O juízo viria na forma de uma invasão do grande império da Assíria. Deus havia advertido o rei Acás que ao invés de confiar nas alianças com os reinos deste mundo, ele deveria confiar na proteção de Deus, descansar em Deus, como nós acabamos de cantar, confiar e descansar em Deus nos momentos difíceis. Deus havia dito para eles que era na confiança em Deus que eles poderiam permanecer firmes. Era permanecendo com fé que eles poderiam ficar firmes. Mas o rei Acás decidiu confiar nas alianças políticas, nas alianças militares, e por isso fez aliança com o Império Assírio, para se livrar de um ataque que estava havendo, de uma conspiração que estava acontecendo, de uma outra coligação de Damasco e de Samaria. E já então, que ele havia optado, havia escolhido não confiar no Senhor, não obedecer a Deus, Deus disse: o meu juízo virá. E virá na forma exatamente de uma invasão do Império Assírio, o império no qual vocês estão confiando para ajudar vocês. Num primeiro momento ele vai ajudar, mas depois ele vai querer mais, e vocês não vão ter mais para dar, então ele virá e invadirá aqui. Quando ele invadir, todos vão sofrer, inclusive aqueles que não concordavam com Acás, com a escolha de Acás, e permaneciam fiéis a Deus. O que então os fiéis devem fazer quando Deus derrama o seu juízo, o seu julgamento sobre o seu povo? Como os fiéis devem reagir? Como inclusive manter o coração em paz, o coração tranquilo, quando as pessoas em volta, a sociedade em volta, vive a temer, vive em pânico, vive em terror, por causa das ameaças do mundo e do juízo de Deus? A resposta aparece em Isaías capítulo 8, versos 11 a 22. E nesse texto nós vamos ver 3 maneiras como os fiéis devem reagir quando o juízo de Deus chega sobre o povo. Então, Isaías capítulo 8, versos 11 a 22, pela manhã, nós explanamos capítulo 8, versos 1 a 10, mostrando então que Deus alertou o juízo por causa da falta de confiança do povo. Deus explicou a razão do juízo, e Deus disse que até aquilo que eles estavam confiando nas aparências, aquelas aparências nas quais eles confiavam, seriam também julgadas. E agora, vamos ver Deus falando para o remanescente fiel, para aqueles que confiariam ou que estavam confiando em Deus. Pela manhã, foi uma palavra para todo o povo, nos versículos 8, 1 a 10. Agora Deus dirige uma palavra
para o remanescente fiel da época de Isaías. E diz assim: porque assim o Senhor me disse, não tendo mão forte sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda a lei, resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, dependemos da Tua graça para compreendermos a Tua palavra, para obedecermos esta palavra e para amarmos esta palavra. Suplicamos que essa graça se manifeste hoje à noite. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando o juízo de Deus se abate sobre um povo, sobre uma sociedade, sobre um país, sobre uma nação, os fiéis a Deus devem manifestar confiança em Deus, tendo um comportamento diferente, tendo um comportamento diferenciado. Os fiéis a Deus vão demonstrar sua confiança em Deus no momento em que o juízo de Deus vier, tendo um comportamento diferente. Este comportamento é orientado pelas instruções de Deus. Este comportamento é regrado pela lei de Deus. O profeta Isaías então disse que o Senhor falou com ele, tendo mão forte. Deus falou com Isaías e teve mão forte sobre ele. A expressão mão forte refere-se ao poder de Deus. Deus manifestou seu poder ao falar com Isaías. Esta expressão, a mão forte de Deus, aparece em várias atividades proféticas. Por exemplo, quando Elias, após o episódio lá no Monte Carmelo, em que desceu fogo do céu, e aí ele profetizou que a chuva viria, o rei Acabe sai com o seu carro puxado pelos cavalos, e Elias saiu atrás. E é dito que lá em 1 Reis 18:46, que a mão de Deus estava com ele. Foi tão forte que ele foi capaz de, correndo, passar na frente do carro do rei Acabe. Em 2 Reis 3,15, fala da mão de Deus chegando agora para o profeta Eliseu, e levando o profeta Eliseu a proferir a palavra de Deus, a profetizar.
Em Ezequiel, por 4 vezes é mencionada, aliás, por 5 vezes é mencionada a mão de Deus sobre ele. E com o propósito de animá-lo e também de levá-lo a profetizar. Então, a mão de Deus sobre um profeta significava o poder de Deus agindo, Deus falando e convencendo este profeta. Uma ilustração que eu acho que pode ajudar a gente a entender isso, seria como se Deus fosse falar com alguém de uma maneira muito firme, dar uma advertência muito firme e ele pegasse aquela pessoa pelos colarinhos, e ele puxasse aquela pessoa muito forte pelos colarinhos e diz: olha, preste atenção no que eu vou dizer, ouça muito bem o que eu estou dizendo aqui, eu quero convencer você de uma verdade, eu quero que você preste atenção. Seria mais ou menos isso que estava acontecendo ali com o profeta Isaías. E o que é que Deus estava dizendo para o profeta Isaías? Note então que Deus vai dizer: não ande pelo caminho que esse povo anda. Não viva do jeito que esse povo vive. Não é para você viver assim. Você é diferente, certo? Deus então o adverte e diz: não ande pelo caminho deste povo. Não se comporte como esse povo se comporta. Você tem que ter um estilo de vida diferente. Você tem que manifestar valores diferentes, atitudes diferentes, crenças diferentes, reações diferentes. A palavra de Deus, quando age com poder em nossa vida, ela faz isso. Ela nos distancia do comportamento da maioria. Ela nos separa do comportamento da maioria. Ela nos faz ser diferentes. Quando a palavra de Deus chega com poder em nossa vida, ela muda, ela transforma a nossa vida e nos faz ter uma vida diferente. O juízo de Deus viria sobre o povo de Judá. Isaías, sua família e aquelas pessoas que acreditavam na profecia de Deus que estava sendo proferida por eles, deveriam então manter um comportamento diferente. Sofreriam sim as consequências do juízo, mas não poderiam se comportar do modo como a maioria estava se comportando. O povo de Deus, no momento em que o juízo de Deus vem sobre uma nação, sobre um país, sobre o mundo ou sobre a sociedade, deve reagir com um comportamento diferente, um estilo de vida diferente, um estilo de vida regrado, orientado pela palavra de Deus, um estilo de vida que olha para a vida, que analisa a vida, que lê a vida de uma perspectiva diferente. Veja aí no verso 12: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. O modo como a gente nomeia as coisas indica o nosso ponto de vista, indica a maneira como a gente vê a vida, a maneira como a gente olha para a vida. Por exemplo, suponha alguém que aconteceu um problema em sua família ou no seu emprego e ele perdeu o emprego. Aí ele diz: aconteceu uma desgraça na minha vida. Quando ele usa a palavra desgraça para nomear aquilo que aconteceu, ele está expressando o que ele acha da situação. Talvez uma outra pessoa vá dizer: rapaz, eu fui demitido do meu emprego e isso é uma nova oportunidade para mim. Ele já manifesta uma leitura diferente, uma perspectiva diferente. A maneira como a gente nomeia, como a gente dá nome às situações, às coisas que acontecem na vida, manifestam um modo como a gente lê a vida, um modo como a gente encara a vida. E aqui, lembre-se, o contexto aqui era de uma conspiração, sim, uma conjuração. O que é uma conspiração? É quando pessoas tentam derrubar um governo estabelecido. E era o que estava acontecendo aí. Vocês lembram do capítulo 7 de Isaías, que nós lemos, que
as duas nações, lá no capítulo 7, versos 5 e 6, as duas nações vizinhas mais ao norte, Samaria e Damasco, haviam se coligado e queriam que o reino de Judá, o reino de Jerusalém, também fizesse parte daquela coligação para enfrentarem o grande império da Assíria. E o rei Acaz disse: não, eu não quero fazer parte dessa coligação. Então Samaria e Damasco disseram o seguinte: pois então nós vamos aí em Jerusalém, vamos invadir, vamos tirar Acaz do trono e vamos colocar no trono a Tabeel, o filho de Tabeel. Então nós vamos tirar a dinastia davídica. Lembra que Acaz era descendente do rei Davi. Aquela aliança que Deus havia feito com o rei Davi em 2 Samuel capítulo 7, de sempre ter um descendente de Davi no trono, até a chegada do Messias, que seria o último rei da descendência davídica e que dominaria o reino mundial. Então Acaz era um desses reis. E essa coligação ao norte diz: pois já que Acaz não quer se unir a nós, nós vamos invadir Jerusalém, vamos tirá-lo do trono e colocar um outro rei. Era uma conspiração, mas o povo de Deus não deveria olhar assim. Deveria ter uma leitura diferente. Deveria compreender aquela situação de um outro ponto de vista, de um ponto de vista de Deus, e não seguir a multidão. Por quê? Porque Deus havia dito que aquela conspiração não daria um bom resultado. Que de fato aquelas duas nações, de Samaria e de Damasco, elas é que cairiam nas mãos do rei da Assíria, mas o seu trono em Jerusalém permaneceria estabelecido até que o Emanuel chegasse, até que o Deus conosco chegasse, até que o filho nascido de uma virgem nascesse então para estabelecer o reino. Então Deus fez esta promessa. Vocês não precisam temer. Eu vou fazer com que a minha aliança com Davi permaneça, então o trono de Davi vai permanecer, depois de Acaz virá outro rei, filho dele, assim, até chegarmos ao Emanuel prometido, ao rei messiânico. Então vocês não precisam temer, não precisam ficar chamando de conspiração. É isso que ele está dizendo para os seus discípulos. Todo mundo está com medo. Todo mundo está chamando isso de uma conspiração, de uma conjuração. Todo mundo está tremendo. E vocês lembram do que aconteceu lá no capítulo 7, verso 1, que diz que o coração do povo ficou como os galhos de uma árvore quando dá uma tempestade, tremendo. Mas vocês não precisam ficar assim. Vocês têm que olhar para a situação de uma outra perspectiva, da perspectiva de Deus. Isso é um momento de provação. Deus está provando o coração de Acaz, Deus está provando o coração deste povo, e Ele não vai permitir que estes reinos do norte tirem, então, o rei Acaz do trono e acabem com a dinastia davídica. Então olhem para a situação, leiam os acontecimentos, não conforme as pessoas estão lendo, não interpretem conforme o mundo está interpretando, interpretem da perspectiva de Deus. O povo de Deus reage nos momentos em que Deus envia o seu juízo com um comportamento diferente, um comportamento regrado, orientado pela palavra de Deus. Um comportamento que manifesta um estilo de vida, valores diferentes, mas um comportamento que faz uma leitura, uma interpretação diferente da vida. Um comportamento que não é marcado pelo medo. Volte lá para o capítulo 7, versos 1 e 2. Sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, isto é, Damasco, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, isto é, Samaria, subiram contra Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Aquilo que eu mencionei ainda há pouco. Quando viram aquela aliança e que aquelas duas nações ameaçavam, ficaram tremendo de medo.
O coração ficou balançando, acelerado, como se uma ventania atacasse uma floresta de árvores. Mas o povo de Deus, o povo que confiava em Deus, não deveria temer. Não deveria ter medo disso. Não deveria se espantar com isso. Não deveria entrar em pânico. Quando o povo de Deus confia de fato em Deus, ele vai ter um comportamento diferente. Comportamento orientado pela palavra de Deus, um estilo de vida diferenciado, vai ter um comportamento que lê as coisas, interpreta a vida e os acontecimentos de uma outra maneira e não vai andar aí temeroso, com pânico, amedrontado, se tremendo diante de tudo e de todos, não, como a maioria. Não vai andar assim. É assim que o povo de Deus reage. O poder de Deus se manifesta na vida do povo de Deus, levando esse povo a ter uma vida diferenciada, um estilo de vida diferenciado, uma maneira de viver diferente, não infestada pelo medo, mas que permanece firme, confiando em Deus, porque analisa a vida de um ponto de vista diferente, o ponto de vista de Deus. O povo de Deus não olha para o que está acontecendo como se fosse um acidente, como se fosse algo causado pelos governos do mundo, como se fosse algo provocado então por uma crise aí mundial, por algo que está tentando dominar o mundo. Não olha dessa perspectiva. Pode até estar acontecendo isso, mas o povo de Deus olha da seguinte perspectiva: há um Deus no céu que domina. Há um Deus no céu que manda. Há um Deus no céu que permite essas coisas com um propósito. E é assim que ele lê a situação. É assim que ele lê. Pode até ser que houve um acidente, os homens se descuidaram. Mas do ponto de vista de Deus não foi acidente. Deus já sabia que isso ia acontecer antes da criação do mundo e permitiu. Pode até ser que haja aí algum plano para destruir o povo de Deus ou para dominar o mundo. Pode até ser que haja isso, mas isso não é desconhecido de Deus. Deus está no controle. E se é isso, Ele está permitindo isso com os propósitos dEle. O povo de Deus não vai olhar para estas coisas como o mundo olha, apavorado, assustado, temeroso. Não vai olhar assim. Vai olhar da seguinte maneira: algo de ruim está acontecendo? Sim, está. Pode ser juízo de Deus sobre o mundo? Sim, pode ser. Mas Deus está no controle. Deus está dominando. Nada acontece que ultrapasse a sua vontade, que o pegue de surpresa. É assim que o povo de Deus olha para a vida. É assim que o povo de Deus olha para aquilo que acontece nas nossas vidas, que não estava planejado. Quantas vezes nós fazemos um planejamento, né, para que aconteça assim, assim e assado, na nossa vida individualmente, seja num projeto de estudos, num projeto de emprego, num projeto de casamento ou de família, e a gente planeja que vai ser isso, aí depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e de repente acontece alguma coisa que está fora do nosso controle, que a gente não previu, e atrapalha tudo. E a gente fica apavorado e se reclamando, e por que isso aconteceu? Foi culpa de fulano, foi culpa de cicrano, foi isso, foi aquilo. O povo de Deus não reage assim. O povo de Deus diz: eu estava agindo conforme eu devia agir. Eu estava confiando em Deus. E Ele permitiu que estas coisas ocorressem, que isto acontecesse. Ele está no controle. Ele tem um plano e eu vou continuar confiando nele. Uma leitura diferente da vida, que afasta o medo, que afasta o pânico, que afasta a ansiedade. Isaías, aqueles que o acompanhavam, sua família e aqueles que acreditaram nas suas profecias, enquanto o coração do povo estava derretido e tremendo,
mantinha a calma no meio daquela tempestade. Como está o nosso comportamento nesse momento? É possível perceber uma diferença entre a maneira como o mundo está reagindo a esta crise e a maneira como o povo de Deus está reagindo? Será que é perceptível a diferença? Ou não dá para perceber? Ou o nosso comportamento é igual de todas as outras pessoas? Temos os mesmos valores, temos as mesmas crenças, estamos tão apavorados quanto eles, tão assustados quanto eles, nem consideramos a vontade de Deus, nem consideramos a soberania de Deus. Será que está assim? Ou de fato, no meio do juízo de Deus, como povo de Deus, como pessoas dominadas pela palavra de Deus, como pessoas orientadas pela palavra de Deus, estamos manifestando um comportamento diferente, crenças diferentes, valores diferentes, estamos andando por um caminho diferente. Não há espaço para esse tipo de medo em nosso coração, para esse assombro, para este pânico, porque sabemos que há um Deus no céu que está cuidando de tudo e está levando tudo conforme a sua soberana vontade. Mas uma segunda maneira, as pessoas que confiam em Deus mantêm Deus como centro de sua vida no momento do juízo. É o que Deus vai dizer agora nos versos 13, 14 e 15. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será por santuário. Ao invés de temer esta ameaça, Deus está dizendo para Isaías, para os seus filhos e para as pessoas que o seguiam. Olha, ao invés de temer a ameaça da Samaria e de Damasco, temam a Deus. Ao invés de ficar com o coração tremendo, olhem para o Senhor dos exércitos. A Ele santificai. O que quer dizer isso? A Ele santificai? Lembra que santo, no que se refere a Deus, é um dos temas do livro de Isaías, várias vezes repetido. E santificar a Deus significa considerar Deus como único, como supremo, como inigualável, como singular, como o mais alto poder que existe, como o único que está dominando sobre tudo. E é isso que aparece aqui, o Senhor dos exércitos, o Deus que domina todas as forças, o Deus todo-poderoso. A esse Deus santificai, apegue-se a esse Deus como o único digno de confiança, como o poder mais alto que existe, como aquele que não pode ser igualado a nada ou ninguém. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, na oração que ensinou, disse a mesma coisa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, isso é a tua pessoa. Então que nós possamos considerar esse Deus, agarrar-se a esse Deus, como supremo, como o que domina sobre tudo, como de fato Ele é o Senhor dos exércitos. Que Ele seja o nosso temor, Ele sim deve ser temido, Ele sim deve ser respeitado, Ele sim deve ser reverenciado. Esse Deus que é o centro da nossa vida, o santuário, é dito aqui, Ele vos será por santuário. A palavra santuário tanto poderia se referir ao tabernáculo, lá que Moisés construiu no deserto, como o templo construído por Salomão, na época em que Isaías está profetizando. Era o lugar da habitação de Deus. Agora aqui diz que não seria aquele santuário físico, mas o próprio Deus, o próprio Senhor dos exércitos é que seria o santuário. É que seria o lugar então de adoração. Algo que seria cumprido em Jesus Cristo, conforme nós já vimos em João capítulo 4, que a adoração agora não seria ou em Jerezim ou em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, isso é através da revelação trazida por Cristo. Então é dito, seja Ele o vosso santuário, o lugar da vossa adoração. Mas também era no santuário que ocorriam os sacrifícios que expiavam o pecado.
É no santuário, é em Deus que há provisão para o perdão. Isaías já havia experimentado isso ali no capítulo 6, quando o próprio Deus providenciou a purificação e o perdão dos seus pecados. Ele vos será por santuário, quer dizer, esse Deus vai providenciar o perdão, a expiação dos pecados de vocês. E era no santuário também que alguém poderia obter proteção. Quando alguém estava sendo perseguido, se ele corria para o santuário, ali ele ficava protegido. Se ele se agarrava ao altar, ali ele ficava protegido. E é isso então que Isaías está dizendo, ou que Deus está dizendo através de Isaías. Olha, ao invés de andar aí temendo o que as pessoas temem, se comportando como o mundo se comporta, agarre-se a Deus. Faça Deus o centro da sua vida. Este Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, entenda e acredite que esse Deus domina sobre tudo, que Ele está no controle de tudo. Agarre-se a esse Deus, santifique esse Deus, tema, respeite esse Deus, que Ele seja o lugar de sua proteção, o lugar de seu perdão. Porque se ele não for isso, ele vai ser pedra de tropeço. Veja o que diz agora o restante do verso 14 e 15. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. As duas casas de Israel eram exatamente o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Efraim, com capital em Samaria. O reino do sul com capital em Jerusalém. Note a distinção que Deus faz aqui. Para Isaías, para aqueles que acreditavam na profecia que Deus dava através de Isaías, para a família de Isaías, Deus diz, eu vou ser o santuário de vocês. Para os outros, eu vou ser uma pedra de tropeço. Uma pedra que a pessoa vai andando, não vê, tropeça, dá uma pancada no dedão do pé e cai. É isso que eu vou ser para eles. Agora, como é que Deus se torna, então, uma pedra de tropeço? Quando é que a gente tropeça em alguma coisa? Quando é que você está andando e tropeça em alguma coisa? Ou quando está escuro e você não enxerga, ou quando você não está prestando atenção. Não é isso? É aí que a gente tropeça, certo? É uma prática que existe aqui em Juazeiro e em outras cidades. Tem um buraco na rua. Aí as pessoas, para impedir que o carro passe, o motorista não veja e caia dentro do buraco, eles colocam um pedaço de pau. Vocês já viram isso, né? Colocam um pedaço de pau. Agora, aquele pedaço de pau ali tem um propósito. Qual é? É que você bata o carro nele? Aquele é que você é um alerta, que você se desvie, que você preste atenção. Mas suponha que você não está prestando atenção. Você está dirigindo aí brigando com a esposa do lado. Eu sei que isso não acontece aqui, né? Mas vamos supor, aí fora, que aconteça. Você está dirigindo e brigando e tal, e você não está prestando atenção. O que vai acontecer? Aquele pedaço de madeira, que deveria ser um aviso, um alerta, vai ser o quê? Um tropeço, um prejuízo. Essa é a ideia. Deus é a rocha, Deus é a pedra. Pedra que avisa, pedra que sustenta, pedra na qual você pode se colocar em cima e ser edificado. Mas para os desatentos, para aqueles que ignoram a sua presença, para aqueles que não fazem caso dele, para aqueles que vivem como se ele não existisse, ou como se ele não se importasse, o que vai acontecer? Eles vão tropeçar em Deus. E vão cair e se despedaçar. É essa a ideia. Deus está agindo. Deus está avisando. Deus está alertando. Mas na maioria das vezes nós vivemos como se Deus não estivesse nem aí. Como se Ele não se importasse. Como se Ele não estivesse presente. Mas Ele está.
E aí eu tropeço nele. Não é que eu encontro Deus, eu tropeço em Deus. E quando eu tropeço em Deus, eu me acabo. Eu me despedaço. É isso que o texto está dizendo. Deus está dizendo, para vocês que andam comigo, que se mantêm fiéis, eu sou um santuário. Mas para os outros, eu vou ser uma pedra na qual eles vão tropeçar. Eu vou ser uma rocha, então, na qual eles vão se espedaçar. Eu vou ser, aí são usadas duas outras imagens, laço e armadilha, isto é, uma arapuca. Esses laços e armadilhas seriam arapucas feitas para pegar pássaros, daquele tipo que talvez alguns, quando eram crianças, faziam, certo? Que você botava um bocado de madeirinha ali, colocava algo ali, ficava esperando o momento do pássaro chegar para você puxar e prender. Essa é a ideia. E a outra, laços, é uma outra maneira de pegar, que é com redes. Se estendendo redes nas árvores, entre uma árvore e outra, para quando chegar um bocado de pássaro ficar enganchado. Inclusive nem pode mais fazer isso, né? Mas era assim que se caçava as avoantes. É a ideia. Agora, quando é que o pássaro cai em algo assim? Novamente, quando ele está desatento. Ele está entretido com outra coisa. Ele está prestando atenção em outra coisa. Deus é refúgio. Deus é refúgio. Mas Deus também é laço e armadilha. Certo? Deus é proteção. Deus é segurança. Mas Deus também é pedra de tropeço. E o que é que faz a diferença? Sua atitude. Sua atitude faz a diferença. Se você vive pela fé, confiando em Deus, acreditando em Deus e seguindo a Deus, Deus é um santuário para você. Deus é proteção para você. Mas se você vive nem aí para Deus, não presta atenção no que Ele diz, não obedece os seus mandamentos, Deus é pedra de tropeço para você. Deus é laço, Deus é armadilha. E é interessante a descrição aqui, certo? A desatenção em Deus vai produzir isso. O povo então seria, verso 15, muitos dentre eles tropeçarão, cairão, se quebrarão, ficarão enlaçados e presos. O povo de Deus, no momento de juízo, mantém Deus como centro da sua vida. Continua confiando em Deus. Não desvia a atenção de Deus. Continua santificando Deus como supremo, como todo-poderoso. O povo de Deus tem um comportamento diferente e mantém Deus como centro da sua vida. E em terceiro e último lugar, o povo de Deus confia em Deus com uma fé paciente e não com uma descrença impaciente. Até o verso 15, então, Deus está falando e continua falando agora no verso 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esta fé paciente é uma fé alimentada, é uma fé alicerçada na palavra de Deus e é uma fé vivida coletivamente. Resguarda o testemunho, isso é, amarra, a ideia aqui é de amarrar, certo? Os escritos eram feitos em rolos, não em livros como esse, e depois então que terminava, enrolava-se o rolo e passava-se um laço. Ou sela a lei, era colocado um selo nesse laço para ninguém violar. Mas a ordem aqui é que se faça esse selo e essa amarração no coração dos discípulos. Discípulo aqui fala das pessoas que compreenderam os ensinos, as profecias de Isaías e acreditaram nessas profecias. Então era um remanescente fiel. No meio do povo de Judá, a grande maioria não acreditou, preferiu seguir o rei Acaz. Mas houve um grupo de pessoas que disse não,
A gente tem que fazer como Deus está mandando através do profeta Isaías. É assim que a gente deve seguir. Esses foram os discípulos. Então é dito para estas pessoas, olha, guarda bem a palavra no coração. Amarra a palavra no coração. Sela a palavra no coração para ela não ser retirada, para ela não ser roubada, para ela não ser deturpada. Bate aí um carimbo com um selo para ela não ser violada. Amarra aí para ela não escapar. Esta é a fé. E aí, a partir do verso 17, Isaías começa a responder: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, nele aguardarei. Isaías diz, pois é, o juízo vem, está vindo. Deus já ameaçou e vai cumprir. Mas eu vou continuar confiando. Continuar esperando em Deus, mesmo que Ele esconde o seu rosto da casa de Jacó. Essa fé, ela permanece em tempos difíceis. Ela permanece quando Deus esconde o seu rosto. Ela continua acreditando, mesmo quando Deus não se manifesta visivelmente. Eu vou esperar. Eu vou aguardar. Isaías aqui fala desta esperança. A mesma palavra que ele vai usar lá no capítulo 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. É a esperança que nos sustenta nos momentos difíceis. Enquanto o livramento não chega, a gente vive com esperança. A gente espera em Deus. Mesmo quando Deus, como aqui é dito, escondeu o seu rosto. Deus escondeu o seu rosto, o que isso significa? Isso aqui é o contrário da bênção sacerdotal lá em Números 6:25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto, diz lá em Números 6:25. Deus escondeu o rosto, é que Deus não vai olhar com simpatia. Deus não vai prestar atenção. É um sinal de desaprovação. Deus não está aprovando aquele povo e vai retirar o seu olhar, vai retirar o seu cuidado. Não mais vai cuidar desse povo. Isaías está dizendo, Deus escondeu o seu povo, ou escondeu o seu rosto do seu povo. Mas a gente vai continuar confiando. Mas a gente vai continuar esperando. Mas a gente vai continuar acreditando. Fé é para tempos difíceis. Fé é para momentos de provação. Fé é para hora de tribulação. Fé, quando as coisas estão boas, não é fé testada. Não é fé provada. Não é fé confirmada. Fé, ela permanece crendo quando tudo está mal. Quando nada parece ajudar. Quando Deus não parece responder. Quando Deus não parece atender. Quando Deus parece estar com o rosto escondido. A fé permanece. A fé persevera. A fé fica firme. É o que Isaías está dizendo. Eu vou continuar esperando. Eu vou continuar aguardando. Mesmo que Deus tenha escondido o seu rosto aqui do seu povo, eu vou continuar esperando. Eu vou manter minha fé firme nesse Deus. E essa fé é uma fé que testemunha. Aí ele vai dizer no verso 18. Eis aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Isaías diz, olha, eu estou aqui. E lembra que Isaías já tinha dito um eis-me aqui. Lembram-se disso? Quando foi que ele disse? Lá no capítulo 6, na sua chamada, né? A quem enviarei e quem arde por nós, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora ele diz para o povo, olha, eu estou aqui. Eu quero me colocar para vocês, Isaías está dizendo, como um testemunho de alguém que decidiu confiar em Deus nos momentos difíceis. Eu e os filhos que Deus me deu como sinal.
até esse momento, se você está acompanhando as pregações em Isaías, você sabe que Isaías tinha quantos filhos até esse momento? 2 filhos. Um que apareceu no capítulo 7, com um nome bem interessante. Um resto voltará. Um remanescente será restaurado. Então Isaías deu aos filhos dele nomes que sinalizavam, que apontavam para a ação de Deus. Os meninos tinham os nomes estranhos, né? E talvez fosse hoje, quando eles chegassem na escola, como é teu nome? Um resto voltará. Vixe, por que teu pai botou esse nome em tu? Porque Deus disse que apesar do juízo dele, um remanescente fiel vai ser restaurado. E você, qual é o teu nome? O meu nome é Rápido Despojo, Presa Segura. Ih, mais estranho ainda. E por que teu pai botou esse nome em tu? Porque Deus disse que ele vai destruir de maneira rápida aqueles que estão atacando o nosso rei. Então os filhos de Isaías eram sinais, ok? Eram presságios, eram mensagens vivas, mensagens encorpadas, mensagens encarnadas da profecia de Deus dada através de Isaías. Deus havia dito através de Isaías que apesar do juízo dele, um remanescente seria salvo, ficaria firme. E Deus disse através de Isaías que aquela ameaça de Samaria e Damasco seria destruída dentro em breve. E aí os filhos dele, deveriam ser esta mensagem, tinham estes nomes. É por isso que ele diz, olha, eu estou aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Nós somos sinais, nós somos mensagens vivas do que Deus está anunciando, da parte do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, que habita aqui em Sião. Nós estamos anunciando isso. A fé permanente não é uma fé que se esconde, mas é uma fé que testemunha, uma fé que sinaliza, uma fé que aponta para Deus, uma fé que chama a atenção das pessoas para a palavra de Deus. Esta é a fé do fiel a Deus nos momentos de crise. É uma fé que rejeita também as falsas revelações. Verso 19. Há uma pressão, ou haveria uma pressão. Olha, quando disserem para vocês, consultem os necromantes, isto é, os ocultistas, os adivinhos. Consultem estas pessoas que dizem ter um acordo, ter pacto, ter acesso aos espíritos. Na primeira parte lá que nós começamos, houve uma advertência para não seguir as opiniões populares, mas agora a advertência é para não seguir as superstições populares. Olha, está tendo isso, era bom vocês consultarem fulano que tem acesso a tal espírito, ou Beltrano que consulta mortos, ou Cicrano que lê as nuvens, ou sei lá quem que lê as mãos, para vocês entenderem o que está acontecendo. E na época de Isaías havia tudo isso. Gente que lia as nuvens, gente que consultava os mortos, gente que abria o animal para olhar o fígado e ali perceber, esse casamento vai dar certo ou vai dar errado. Havia tudo isso. E o povo de Deus estava indo atrás disso. E até havia uma pressão. Vão consultar fulano. Talvez ele tenha uma palavra aí para vocês, para dar uma solução para esse problema. E estas pessoas, Isaías diz que elas sussurravam, chiureavam, isso é, imitavam o pio das aves no momento que alguém ia fazer uma consulta, ou ele estava lá em transe, em contato com algum espírito, ele então sussurrava ou imitava o som de um pássaro para trazer uma mensagem para as pessoas. Aí Isaías diz, quando disserem isso para vocês, aí ele faz uma pergunta. Será que o povo não vai consultar o seu Deus?
Será que vai preferir consultar estas revelações aí do que consultar a Deus? Será que tem cabimento ir consultar os mortos a favor dos vivos? E a ideia aqui com todo o Antigo Testamento é clara. Os mortos não podem fazer mais nada pelos vivos. Acabou. Os mortos não podem fazer mais nada pelos vivos. Nem em termos de ajuda e nem em termos de conhecimento, de trazer revelação. Eles não podem mais fazer isso. O poder dos mortos, quanto a esta vida, cessou, acabou. É por isso que ele pergunta até com certa ironia, mas tem cabimento isso? De você ir consultar os mortos para resolver problema dos vivos? É a Deus que deve se consultar. E aí vem, de forma até brusca, né, a lei e ao testemunho. Nossa fonte de orientação é a lei de Deus, é o testemunho de Deus, é a revelação de Deus. A fé do fiel, a fé que permanece firme, é a fé que entende que o que está aqui é suficiente. O que está aqui é válido, é correto e é suficiente. Não precisamos de mais nada. E ele diz a lei ao testemunho. Porque se não falarem deste jeito, jamais verão a alva. Se não seguir a palavra, se não se orientar pela palavra, não tem futuro. Não tem luz no teu futuro. Jamais vão ver o dia raiar. Jamais vão ver a alva, o dia nascer. Se não forem pela palavra, estarão perdidos. O Senhor Jesus Cristo vai repetir esse ensino na forma de uma história. A história do rico e Lázaro. Vocês lembram? Lá em Lucas capítulo 16. Quando o rico morreu e vai para o inferno. Aí ele pede, pai Abraão, manda Lázaro ir lá falar com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, eles vivem do mesmo jeito que eu vivia. Então se eles vivem do mesmo jeito que eu vivia, eles vão terminar onde eu estou. Manda Lázaro ir falar com eles. Aí o que pai Abraão responde? Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra. Não, pai Abraão, a palavra eles não escutam, a Bíblia eles não querem, mas se alguém voltar dentre os mortos, aí eles vão acreditar, aí é um morto que voltou falando, aí eles vão acreditar. Aí o que pai Abraão responde? Se eles não escutam a palavra, não tem mais saída. Ok? É a mesma coisa que Isaías está dizendo. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem deste jeito, jamais verão a alva. Para quem rejeita a palavra, não há futuro. Não há esperança. Não há nada disso. Vão passar, e aí Isaías mostra, vão passar pela terra duramente, oprimidos e famintos, debaixo de opressão, debaixo de medo, debaixo de sustos e famintos. E aí vão manifestar uma descrença impaciente. E aí quando tiverem fome, vão se enfurecer, vão ficar com raiva. E vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Está entendendo o que Isaías está dizendo aqui? As pessoas rejeitam Deus. Não querem nada com a palavra de Deus. Vão atrás até de outras revelações, mas não querem nada com a palavra de Deus. Não obedecem a Deus. Não seguem a Deus. E aí a vida dá errado, concorda? Deus é luz. Se eu me afasto da luz, eu vou andar como? No escuro. E a possibilidade de eu tropeçar e cair é muito grande. E me quebrar todo. E aí na hora que o juízo chega, ao invés de se arrepender, o que essas pessoas fazem? Porque Deus deixou acontecer isso? Onde é que estava Deus quando isso aconteceu? E o governo, e o rei, e isso e aquilo? Colocam a culpa em tudo. Menos no seu próprio coração. É isso que Isaías está dizendo.
Então, quando começarem a serem oprimidos, a terem fome, por causa do juízo de Deus, eles vão se arrepender. É isso? Não. Eles vão se enfurecer, vão ficar com raiva e vão amaldiçoar ao seu rei, isso é, ao seu governo e a Deus. O fiel, ele mantém uma fé paciente e não uma descrença impaciente, que se revolta e que se enfurece. E termina dizendo: olharão para a terra, olhará para cima apenas para amaldiçoar, mas olharão para a terra e só verão angústia, escuridão, sombras, e serão lançados para densas trevas. Isaías usa 3 palavras aqui para falar de trevas, de escuridão. Ele fala de angústia e depois fala o que eles vão encontrar: escuridão, sombras de ansiedade, sombra é ausência de luz, e densas trevas. Deus está enviando o seu juízo, estava enviando o seu juízo para aquela nação, para o povo de Judá. Mas havia um grupo, um remanescente fiel, Isaías, sua família, os discípulos, aqueles que acreditaram na palavra. Eles sofreriam as consequências desse juízo, como toda a nação estava sofrendo. Mas eles deveriam se comportar de uma maneira diferente. Eles deveriam centrar sua vida em Deus. E eles deveriam manter uma fé paciente. Uma esperança paciente em Deus. Momentos de provação podem chegar individualmente, para você, para sua família. Não por culpa sua, você estava fazendo tudo certinho. Mas talvez alguém da família agiu errado, outros da família agiram errado. E aí veio o juízo. E o que você deve fazer? Comportamento diferente. Um comportamento que segue os valores de Deus, que lê a vida do ponto de vista de Deus, que interpreta a vida segundo a vontade de Deus. Você continua tendo Deus como centro da sua vida, temendo a Ele, não se deixando levar pelo desespero e o pânico, mas temendo a esse Deus, confiando nesse Deus, mesmo que os outros estejam tropeçando nesse Deus. Esse Deus esteja sendo uma armadilha para eles, mas você está seguindo e centrando sua vida nele. Você continua confiando nele, você continua esperando nele. Mesmo que ele tenha ocultado o rosto dele da sua família, mas você continua esperando nele. E quando acontece com uma nação ou com o mundo, que é o momento que a gente presencia hoje, o que o fiel a Deus faz? Ele mantém um comportamento diferente. Ele mostra que ele é diferente, num comportamento que segue a palavra de Deus. Ele continua fazendo de Deus o centro de sua vida, buscando refúgio em Deus. E ele mantém uma fé paciente. Mesmo que Deus pareça não estar respondendo às súplicas para resolver o problema, mesmo que Deus pareça estar ocultando o seu rosto, ele continua confiando em Deus. Mesmo que a multidão esteja amaldiçoando a Deus, reclamando de Deus, culpando isso ou aquilo, ele continua esperando em Deus, confiando em Deus. Essas três maneiras de se comportar durante o juízo também são 3 evidências. Somos parte do remanescente fiel? Ou somos iguais a todo mundo? Ou somos como todo mundo? Somos apenas um grupo religioso? Ou somos de fato pessoas que no meio da crise, no meio da provação, no meio do juízo, por confiar em Deus, mantém um comportamento diferente? Agarra-se a Deus como centro de sua vida e mantém uma fé paciente. A questão desses 3 critérios é: você pertence ao remanescente fiel
ou você é parte de todo mundo? Você mantém um comportamento diferente? Você tem feito de Deus o centro de sua vida? Você permanece com uma fé paciente? Ou não há nenhuma diferença entre você e os outros? Você se agarra a outras coisas, treme de medo, entra em pânico, ou mantém uma descrença impaciente que murmura e reclama? São 3 maneiras de se comportar, mas também são 3 critérios que avaliam nossa vida, se pertencemos ao remanescente fiel ou não. Que Deus nos abençoe.